Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal da UD, o canal que é dedicado ao estudo e propagação da medicina tradicional chinesa, de meditação, de filosofia oriental, yoga taoísta e de fisioterapia e como essas coisas interagem entre si. Eu sou o Thiago Antônio Zogby, sou fisioterapeuta, mestre e doutor em medicina tradicional chinesa e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso introdutório à medicina tradicional chinesa, o curso que está disponível em uma playlist aqui no canal. Essa é a aula número 7 e a gente vai introduzir o conceito de sangue, ou xue. O conceito de sangue, ou xue, em medicina tradicional chinesa, ela é diferente, tem similaridades, mas algumas diferenças com o conceito de sangue da medicina moderna, como qualquer outro conceito que a gente viu até agora da medicina tradicional chinesa, como os órgãos, por exemplo, né? A gente tem o fígado, os rins, os pulmões da medicina tradicional chinesa, mas a gente entende eles de um jeito um pouco mais diferente, como se fosse a parte energética deles. Então, nessa aula a gente vai falar primeiramente como esse sangue é formado no corpo, depois a gente vai falar um pouco da relação do sangue com outras partes do corpo, com outras substâncias do corpo, e a gente vai finalizar falando de alguma das patologias que pode acometer o corpo, alguns desequilíbrios associados ao sangue e quais são os sinais e sintomas desse desequilíbrio, tá? Então vamos lá. Eu vou apresentar um fluxograma que eu vou deixar na tela aqui ao lado e enquanto eu vou falando do caminho de como o sangue é formado no corpo, vai ter uma setinha vermelha que vai apontando para as partes, tá? Para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, a origem do sangue é o sistema digestivo, tá? Então a gente ingere alimentos, tá? Esse alimento vai ser ingerido, vai chegar na região do baço e do pâncreas, a parte mais responsável pela digestão e assimilação de nutrientes. O baço e o pâncreas vão separar a parte túrbida ou a parte que não presta da comida da parte nutritiva. Essa parte nutritiva vai ser enviada para o pulmão, para os pulmões, vai entrar no meridiano do pulmão e é no meridiano do pulmão que parte desses nutrientes vai ser transformado em sangue. Esse sangue, então, vai circular no corpo ao longo do dia e vai ser armazenado no fígado à noite, quando dormimos. Lembrando mais uma vez que é o fígado da medicina tradicional chinesa, tá? Uma relação com outro órgão que é importante é que o baço e o pâncreas é responsável por manter o sangue correndo por dentro dos vasos, tá? Então a gente viu uma das funções do Qi, ou da energia vital, em uma aula prévia da medicina tradicional chinesa de introdução à energia vital. A gente viu que uma das funções do Qi é a de contenção, de segurar as coisas em seu devido lugar. Então o Qi, ou a energia vital do baço e pâncreas, é o que mantém o sangue dentro das veias para não extravasar, tá? Então a gente já começa a ver, por exemplo, pessoas que têm hematoma muito facilmente, a gente vai pensar na possibilidade de uma deficiência de Qi do baço pâncreas no diagnóstico, tá? Por que é importante saber de como o sangue é formado? Porque quando a gente tiver sinais e sintomas de deficiência de sangue, a gente vai ter que pensar qual que é a causa dessa deficiência, tá? Então, se a pessoa não está dormindo bem por algum outro motivo e essa falta de sono de qualidade pode causar uma deficiência de sangue, então a gente sabe que o sangue é armazenado no fígado, né? Nessa teoria da medicina chinesa. Então a gente vai começar a ir numa direção de um diagnóstico de deficiência de sangue hepático, por exemplo. Às vezes a pessoa pode ter uma deficiência de sangue e como a gente viu que o sangue é formado, os pulmões têm uma função muito importante na formação de sangue, às vezes a digestão da pessoa tá legal e a alimentação tá legal também, mas mesmo assim ela tá apresentando com deficiência de sangue. Então a gente vai pensar no pulmão, às vezes ela tem um sintoma de fraqueza no pulmão, como falta de ar, né, alguma doença obstrutiva crônica. Então a gente sabe que vai ser necessário fortalecer o sistema pulmonar para fortalecer o sangue. Lembrando que tem aquela imagem dos 5 elementos, né, e que às vezes uma doença aparece em algum lugar, nesse caso a gente está falando da deficiência do sangue, mas pode ser em qualquer outra parte. Por isso que é importante ver esse fluxograma, né, para a gente pensar mais para frente de onde que pode estar vindo essa deficiência de sangue, tá? Pois bem, vamos falar de alguns fatos sobre o sangue. O sangue é a substância que nutre todas as partes do corpo. Então, se a gente tiver algum problema com sangue, a gente vai começar a ver sinais de
desnutrição de partes do corpo, como pele ressecada, problema na vista, na visão, uma miopia, né, ou pessoa que não enxerga muito bem, cabelo fino, cabelo seco, unhas frágeis e fracas. Então, isso é um sinal de que o sangue não está nutrindo o tecido adequadamente. Ele pode não estar nutrindo porque existe uma deficiência, uma falta de sangue de qualidade no corpo, ou porque existe uma obstrução no fluxo de sangue. Então, se o sangue não está fluindo muito bem, ele não vai conseguir chegar nas extremidades, né, por exemplo, e nutrir os tecidos necessários. Um outro fato sobre o sangue é a sua relação íntima com o Qi ou com a energia vital. Existe uma expressão na medicina chinesa que fala que o Qi é o comandante do sangue e o sangue é a mãe do Qi. Então a gente começa a ver que existe uma relação de Yin e Yang entre o sangue e Qi e energia vital, por exemplo. Então, Qi é o comandante do sangue, isso significa que a força vital do corpo, primeiramente, é necessária para você digerir alimento, para produzir o sangue. Você precisa ter energia vital, seu sistema digestivo tem que ter aquele metabolismo forte. E ele é responsável, por exemplo, pela circulação do sangue. Se a energia estiver circulando bem, o sangue está circulando bem juntamente com a energia. E aí a gente fala que o sangue é a mãe do Qi. É um pouco mais difícil de compreender essa relação, né? Porque o Qi é óbvio que a energia é necessária para formar e circular o sangue, mas o sangue é a base que faz o Qi ser eficiente na matéria, assim, né? Sem sangue, o Qi não consegue agir no corpo, não existe aquele lastro físico, né? O sangue é aquela parte nutritiva. Então, se a gente pensar, se você for querer construir uma casa, por exemplo, e você precisa de mão de obra, de pessoas que tenham força e vitalidade para construir, para conseguir construir essa casa. Se você tiver uma mão de obra, uma equipe boa para construir essa casa, mas você não tiver os substratos necessários, por exemplo, tijolo, a matéria-prima, né, tijolos e concreto, cimento, você não vai conseguir construir a casa. Então o sangue é como substrato e o Qi, ou energia vital, é como a força. Os dois juntos têm um resultado positivo, que é a vida, né, que é a saúde. Então a gente pode falar que Qi é considerado mais yang, mais quente, mais movimento, e sangue é uma substância mais yin, mais densa, mais sólida, e a interação entre os dois faz, né, a magia acontecer da saúde e do funcionamento do corpo humano. Um outro fato sobre o sangue é que ele possui também uma relação de yin e yang com o espírito, com a consciência, com a lucidez da pessoa, né? Então, o sangue funciona como esse substrato para a consciência. A gente falou um pouco no vídeo sobre TTAH e queda de cabelo, né? O diagnóstico foi de deficiência de sangue. E como o sangue serve como um lastro para a consciência da pessoa. Então, muitas vezes, quando o sangue dá deficiente, o espírito não está muito bem enraizado no corpo e a pessoa fica meio avoada, ou ela não consegue dormir à noite. Então à noite, quando o espírito tem que entrar no corpo, né, a consciência da pessoa tem que entrar, ela tem que adormecer. Se não tiver um sangue forte, bem nutrido, o que a gente chama de espírito fica, né, a mente da pessoa não entra para dentro do corpo e gera essa sintoma de insônia. Circulação do sangue é muito importante também. A gente pode pensar, quando existe um trauma emocional muito grande, a gente vai ver que vai gerar uma obstrução no fluxo de sangue. Então, quando o sangue está fluindo, as emoções estão fluindo também. Essa é uma outra relação que existe. Então, esses são alguns dos fatos sobre sangue, sobre a substância Xue, ou sangue no corpo humano. E agora a gente vai falar um pouco sobre as patologias, tá? Existem 3 patologias principais relacionadas ao sangue. O primeiro é a deficiência do sangue. Por que o sangue fica deficiente? A pessoa pode consumir pouco alimento de qualidade, ela pode ter um sistema digestivo fraco, debilitado, então ela não está conseguindo absorver esse alimento, essa nutrição, tá? Isso daí pode causar, por exemplo, algum tipo de intestino solto crônico ou falta de apetite. Então a pessoa não come muito. Ela pode estar debilitada por causa de alguma doença, perdendo o apetite.
Ela pode, por exemplo, ter muita perda de sangue. Muita perda de sangue, por exemplo, mulheres durante o ciclo menstrual. Se você tem muita perda de sangue, você pode estar meio que nesse estado meio que crônico de deficiência de sangue, tá? Porque o tempo de você conseguir restabelecer aquele equilíbrio, gerar mais sangue de qualidade, já vem o próximo ciclo menstrual, né? Então, quais são alguns dos sinais e sintomas de deficiência de sangue? Principalmente, vamos começar de cima para baixo. Então, no espírito, na consciência, a pessoa pode se sentir um pouco agitada, ter um pouco de ansiedade, justamente porque o sangue não está acalmando, não está enraizando o espírito, tá? O cabelo pode ficar seco, pode ficar mais fino, pode começar a ter queda de cabelo porque a nutrição não está chegando lá. Se a nutrição não chegar aos olhos, a pessoa pode começar a ter alguns problemas de visão, né? O que a gente chama na medicina chinesa de visão floreada, né? Visão floreada. As mucosas e a língua vão ficar pálidos. O pulso vai ficar fino, vai ficar um pulso fino. Unhas fracas, pele seca, generalizadamente seca, né? Porque se fosse um problema de circulação ia ficar seca só em uma parte. Mas como é uma deficiência e não a circulação um problema, vai ser uma secura um pouco mais generalizada, tá? A pessoa pode sentir palpitações, pode ter como se fosse episódios de taquicardia, problema de insônia, intestino preso, porque o sangue lubrifica, né, uma substância lubrificante, por exemplo, tá? Lembrando que todos esses sinais e sintomas, isoladamente, podem ser associados com outras condições, com outras etiologias, outros diagnósticos, tá? Na medicina chinesa, a gente tem que sempre ver o conjunto dos sinais e sintomas. Ela está tendo tontura, mas o pulso também está muito fino e a língua está pálida. Então a tontura, possivelmente, vou começar a desconfiar que é por causa de uma deficiência de sangue. Mas tontura pode ser causada por N outras causas, tá? Vamos falar de uma outra patologia que afeta o sangue, que é o sangue estático, né? Ou a obstrução no fluxo do sangue. O sangue, como energia vital no corpo, tem que estar sempre circulando, né? Uma circulação livre, né? E quando não ocorre essa circulação, ele acaba ficando estático, formando o que a gente chama de sangue estático ou sangue pisado no corpo, né? É uma condição patológica. O que pode causar o sangue a não circular muito bem? Primeiramente, pode ser uma circulação de energia vital, uma obstrução na circulação de energia vital, tá? Uma estagnação de energia vital. Então, como a gente viu que o Qi é o comandante do sangue, é a energia vital que vai pegar esse sangue e vai fazer ele fluir, né? Se ela tiver uma obstrução, o sangue vai obstruir também, tá? Às vezes a energia vital está fraca, ela não tem força suficiente, tem uma deficiência de energia vital, ela não tem força suficiente para fazer esse sangue circular. Uma outra causa comum é trauma físico, né? Então você tem uma pancada, vai haver um extravasamento de sangue, vai formar aquele hematoma e vai formar sangue pisado. Isso daí é muito importante na medicina chinesa também. A gente leva muito a sério isso. Então, sempre que houver um extravasamento de sangue, a gente, através de medicamentos tópicos, né, ou às vezes fitoterápicos orais, a gente consegue fazer esse sangue ser reabsorvido com mais facilidade no corpo para não causar um prejuízo no tecido, né? Para não formar tecido fibrótico, cicatricial dentro dos músculos, por exemplo, e aí a gente fala que começa a fazer um bloqueio nos meridianos, nos canais de energia, né? A gente leva muito a sério essa parte de trauma também. Uma outra coisa que pode causar obstrução de sangue são traumas emocionais, traumas muito fortes emocionais, né? A gente viu no começo desse vídeo que o sangue, existe uma relação entre o sangue e o espírito muito grande. As emoções estão lá fluindo, o sangue está fluindo, né? Se tiver uma obstrução muito grande na parte do espírito da pessoa, as emoções, o sangue tende a coagular também. Então, quais são os sintomas de sangue estático, né? Ou
estagnação de sangue ou sangue obstruído no corpo. O principal sinal e sintoma da estagnação de sangue no corpo é a aparência da pessoa, a cor geral da pessoa, o tom da pele dela, tá? Quando o sangue não está fluindo muito bem, a pessoa fica com uma aparência mais escura, tá? Fica mais escura, independente da etnia da pessoa, você consegue ver. Os lábios tendem a ficar um pouco mais roxeados, um pouco mais pro lado do marrom, um pouco mais escuro, assim como a língua, uma coloração um pouco mais roxa. É difícil explicar isso, mas com a prática a gente vai vendo as pessoas, a gente vai vendo que tem esse tom um pouco mais opaco e escuro, tá? Uma outra coisa que aparece é o pulso da pessoa, vira um pulso que a gente chama de áspero, pulso meio áspero. É descrito na medicina tradicional chinesa como se você pegasse uma faca e você raspasse ela. Tem um bambu aqui e uma faca, você raspa assim, né? Então faz aquele, né? Então tem essa qualidade áspera ao pulso. Também a gente tem que sentir muito pulso para começar a identificar esse tipo de qualidade, tá? E uma outra coisa é dor. Geralmente quando o sangue não está circulando no corpo, existe a presença de dor. Então se uma das sintomas da pessoa, se uma das queixas é dor aguda, localizada, presa em um lugar, né? Dor com qualidade de pontada, de facada, como se fosse ou pontada, a gente vai começar a pensar em alguma condição que envolva a não circulação de sangue. Como ocorre, né, no ciclo menstrual, né, e muitas vezes cólica menstrual, é uma má circulação local do sangue que vai causar aquela dor, né? Uma outra patologia que é muito associada ao sangue é o calor no sangue, o calor alojado no sangue, tá? Muitas vezes é causado por doenças infecciosas, mas às vezes é uma condição interna também. Os sinais e os sintomas de calor no sangue vão ser de agitação, pulso rápido, taquicardia. Às vezes pode chegar a ter mania, ter estados de mania. De novo, né, a gente está pensando que existe uma relação entre o sangue e a consciência da pessoa. Quando o sangue está muito agitado, está muito quente, a consciência da pessoa vai ficar agitada, vai ficar quente também, tá? E pode ocorrer diversos tipos de hemorragia, sangramento, tá? Essa é a patologia do calor alojado no sangue. Então essa foi a aula introdutória ao conceito de sangue ou shui na medicina tradicional chinesa, tá? É uma substância muito importante para a gente entender alguns outros estudos de caso mais para frente, tá? Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido esse vídeo. Se você gostou, mais uma vez, inscreva-se no canal, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que vai se interessar, se beneficiar com essa informação. Meu nome é Thiago Antônio Zogby, muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.